Saber Direito desta semana, a gente fala sobre processo tributário. Vamos saber mais sobre o processo administrativo tributário, ações do contribuinte e da fazenda, propostas para o processo tributário e muito mais. As aulas são com o professor Cléucio Nunes. Olá, meu nome é Cléucio Santos Nunes, sou doutor e mestre em Direito, professor e advogado. Daremos sequência às nossas aulas sobre o processo tributário brasileiro. Nesta nossa segunda aula, trataremos do tema o processo administrativo tributário. Nossas aulas serão orientadas por este livro aqui, Curso Completo de Direito Processual Tributário, de minha autoria. Muito bem, tratando, portanto, do tema do processo administrativo tributário, na aula anterior fiz a distinção conceitual entre procedimentos administrativos tributários e processo administrativo tributário no seu sentido estrito, também conhecido como o processo contencioso tributário. Se, na primeira aula, a minha preocupação foi fazer essa distinção conceitual, nesta aula nós iremos observar, analisar quais são os tipos de procedimentos administrativos tributários não contenciosos e como se desenvolve o processo administrativo tributário contencioso, em que se garantem o contraditório e a ampla defesa. Para isso, eu costumo estabelecer uma classificação dos tipos de procedimentos administrativos que nós podemos analisar. Então, portanto, vou iniciar a minha exposição desta aula 2, tratando dos procedimentos administrativos tributários não contenciosos. Eu classifico os procedimentos administrativos tributários em dois grupos. Os procedimentos administrativos, que são não contenciosos, poderão ser vinculados ou obrigatórios, ou serão eles facultativos. Muito bem, quando que os procedimentos administrativos não contenciosos serão obrigatórios ou vinculados? Toda vez que for uma obrigação da Fazenda Pública iniciar o procedimento. Em alguns casos, no processo tributário, não é dado ao poder público deixar de iniciar um procedimento administrativo. Geralmente isso acontece quando o fisco tem o dever de constituir o chamado crédito tributário. Portanto, a constituição do crédito tributário é um procedimento de natureza obrigatória, vinculada para a Fazenda Pública. É diferente de quando o procedimento deve ser iniciado, ou melhor dizendo, pode ser iniciado pelos contribuintes. Nesse caso, eu costumo classificar o procedimento administrativo como procedimento administrativo facultativo, não obrigatório. Isso porque depende da iniciativa do contribuinte querer ou não dar início ao procedimento administrativo. Por exemplo, o reconhecimento de um direito a uma isenção. Vamos supor que a legislação preveja que para os contribuintes do IPTU, em um determinado bairro e numa certa faixa de renda, seja o imposto isento. O contribuinte está isento de pagar o imposto. É necessário que ele tome a iniciativa de comprovar perante a Fazenda Pública a sua renda, eventualmente a sua idade e a localização do imóvel para que possa gozar do benefício da isenção. Portanto, nesses casos, o procedimento ele é iniciado de forma voluntária, facultativa, por parte dos contribuintes. Nós vamos analisar primeiro os procedimentos considerados obrigatórios, vinculados, portanto, uma espécie de procedimento administrativo tributário que é de iniciativa obrigatória da Fazenda Pública. Para isso, gostaria de fazer algumas observações em relação a determinados institutos que são mais propriamente estudados, examinados, no direito material tributário. Vejam o seguinte,
Para que a gente possa ter uma visão mais adequada a respeito dos tipos de procedimentos obrigatórios, vinculados, iniciados pela Fazenda Pública, é importante que tenhamos alguma ideia, alguma noção a respeito do vocábulo, ou melhor dizendo, da locução, obrigação tributária. Esse é um conceito muito importante para o direito tributário. Vejam, a obrigação tributária, no direito tributário, portanto, ela se divide em dois grupos. A obrigação poderá ser principal ou acessória. Obrigação tributária principal é todo tipo de obrigação tributária que envolve o dever de se pagar tributo. Então, se o contribuinte pratica o fato gerador da obrigação tributária, nasce para ele o dever, a obrigação de pagar um tributo. Nesse caso, nós chamamos a obrigação de obrigação tributária principal. Isso está previsto no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Já a obrigação tributária acessória, que é o outro tipo de obrigação tributária, é todo tipo de exigência que o poder público pode fazer em direção ao contribuinte que não envolve o dever de se pagar tributos. Por exemplo, a obrigação de emitir nota fiscal, a obrigação de manter livros fiscais e livros contábeis devidamente escriturados, a entrega de declarações para o fisco, são todos exemplos de obrigação tributária acessória. Para o exame mais aprofundado dos procedimentos administrativos considerados vinculados, obrigatórios, nós iremos dar ênfase à obrigação tributária principal, que aqui envolve o dever de se pagar tributos. Isso porque, no caso da obrigação tributária principal, essa que envolve o dever de pagar o tributo, para que seja possível a realização, o cumprimento da obrigação tributária, existe um procedimento anterior que precisa ser estabelecido. Esse procedimento, na legislação tributária, nós damos o nome de lançamento tributário. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 142, define o que é lançamento tributário. Em linhas gerais, o artigo 142 estabelece que o lançamento tributário é um procedimento que é realizado pela autoridade administrativa que visa, primeiramente, estabelecer se foi praticado o fato gerador da obrigação tributária, quem praticou, qual o tributo que poderá ser exigido e, eventualmente, se houver o descumprimento de alguma obrigação acessória, também estabelecer a sanção relativa ao não cumprimento dessa obrigação, que geralmente se dá por meio de multa. Portanto, o lançamento tributário, por própria definição do Código Tributário Nacional, é um procedimento administrativo. Muito bem, o lançamento tributário, de acordo ainda com a nossa legislação tributária, ele se divide em três tipos. Nós temos o chamado lançamento por declaração, também conhecido como lançamento misto, lançamento de ofício, também chamado de lançamento direto, e lançamento por homologação, lançamento por homologação, que alguns chamam de autolançamento. O lançamento por declaração, ou misto, está previsto no Código Tributário Nacional no artigo 147. Em linhas gerais, esse lançamento consiste em um procedimento em que, primeiramente, o contribuinte deve entregar para a Fazenda Pública informações, por meio de declarações, a respeito da sua movimentação fiscal, isto é, se ele praticou ou não praticou fatos geradores de obrigação tributária. De posse dessas informações, a Fazenda Pública processa todas essas informações, verifica se de fato o contribuinte praticou o fato gerador e o quanto de tributo ele deverá pagar. Feito esse procedimento, o fisco então notifica o contribuinte a respeito de sua obrigação. Então temos aí, em linhas muito gerais, como se dá o procedimento do lançamento misto ou lançamento por declaração. Observe que esse tipo de lançamento, em razão de sua
complexidade, há alguma complexidade por trás dele? Claro que sim, porque é tempo que se gasta em se apresentar informações, processar tudo isso e depois notificar o contribuinte, não tem sido uma escolha do legislador. Geralmente, a lei escolhe outras modalidades de lançamento e não o lançamento por declaração. Mas ele está lá, previsto no artigo 147 do Código Tributário Nacional. A outra modalidade de lançamento que nós temos está prevista no artigo 149 da Constituição, perdão, do Código Tributário Nacional, 149 do Código Tributário Nacional. Essa modalidade de lançamento nós chamamos de lançamento de ofício ou lançamento direto. O que distingue o lançamento de ofício da outra modalidade que nós acabamos de ver é que no lançamento de ofício cabe à Fazenda Pública unicamente realizar o lançamento. Para isso, a Fazenda Pública tem que já saber, tem que já conhecer as informações relativas ao contribuinte para poder fazer o lançamento. Por exemplo, no IPTU e no IPVA, isso costuma acontecer. Olhem o caso do IPTU. A Fazenda Pública faz o lançamento do IPTU notificando os contribuintes em suas respectivas residências, porque ela já tem as informações sobre a localização do imóvel, suas dimensões, quem são seus proprietários ou eventualmente possuidores, e com base nessas informações e também o que consta da lei, a Fazenda consegue realizar o cálculo do imposto e notificar diretamente o contribuinte sobre a obrigação tributária. Então, por isso, nós temos aí um exemplo de lançamento de ofício ou de lançamento direto. Mas existem situações em que a Fazenda Pública não dispõe das informações necessárias para realizar o lançamento, mas ainda assim caberá a ela fazer o lançamento. Vejam o caso das fiscalizações. Quando o fiscal de tributos vai ao estabelecimento de uma empresa, por exemplo, e realiza o seu trabalho de auditoria fiscal, ele também realiza lançamento de ofício. Porque pode ser que a partir da auditoria fiscal que ele faça, ele encontre achados, encontre determinadas situações em que ele chegue à conclusão de que o contribuinte devia tributo para a Fazenda e não lançou, ou eventualmente lançou e não pagou. Enfim, ele faz um trabalho completo de auditoria fiscal no estabelecimento do contribuinte por meio de fiscalização, que é um resultado do chamado poder de polícia tributário. Então, nesse caso, estamos também diante de um lançamento tributário de ofício. E a última modalidade de lançamento que nós podemos abordar nessa fase é o chamado lançamento por homologação. Nesse caso, o artigo 150 do Código Tributário Nacional prevê que cabe ao contribuinte tomar os procedimentos necessários para apurar quanto que ele deve de tributo. Além disso, cabe ao contribuinte também pagar o valor que ele eventualmente encontrou como resultado de suas obrigações fiscais. Depois de pago o valor que o próprio contribuinte calculou, a Fazenda tem o prazo de 5 anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, para se manifestar se o pagamento que foi feito está correto ou não. Caso decorra esse prazo de 5 anos, sem que a Fazenda Pública tenha se manifestado, dá-se aquele pagamento que foi feito pelo contribuinte de forma provisória como o cumprimento definitivo da obrigação tributária, não podendo a Fazenda Pública cobrar mais nenhum valor em relação ao que foi cumprido ou pago pelo contribuinte, salvo as hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Nós vamos fazer um pequeno quiz para testar nossos conhecimentos. Vamos lá. Muito bem. Sobre os procedimentos administrativos tributários não contenciosos, letra A, serão de iniciativa exclusiva da Fazenda Pública. B, terão garantidos o contraditório e a ampla defesa. C, o lançamento tributário é espécie de procedimento, enquanto não apresentada defesa do contribuinte. E letra D, só é cabível impugnação no lançamento de ofício quando se tratar de fiscalização iniciada pela Fazenda Pública. Vamos ver a resposta. Letra C.
O lançamento tributário é espécie de procedimento enquanto não apresentada defesa do contribuinte. Sim, como vimos há pouco, o lançamento tributário, de acordo com o que diz o artigo 142 do Código Tributário Nacional, é uma espécie de procedimento administrativo tributário e do tipo, como eu disse há pouco, do tipo obrigatório, vinculado, porque uma vez realizado o fato gerador pelo contribuinte, em alguns casos, cabe à Fazenda Pública realizar o procedimento do lançamento. Depois de realizado o procedimento do lançamento, encerra-se a fase não contenciosa e pode iniciar a fase do processo contencioso, caso o contribuinte apresente algum tipo de defesa, o que nós vamos ver adiante. Muito bem, dando sequência a esse assunto dos procedimentos administrativos tributários de natureza vinculada, obrigatória, que são aqueles que o fisco deve desenvolver, eu gostaria de dar destaque para alguns pontos que são sensíveis a respeito da atividade de fiscalização. Sim, é verdade, costuma ocorrer muito atrito entre os contribuintes e o fisco quando essa atividade ela é desenvolvida, a fiscalização tributária. Eu destaquei aqui alguns pontos para que a gente possa, então, examinar. Eu gostaria de, primeiramente, dizer o seguinte, no Brasil, nós temos um processo tributário que ele se reparte, do ponto de vista da normatização, conforme os entes federados. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para orientar os procedimentos e os processos administrativos tributários, haverá leis federais, portanto, leis de competência da União, leis de competência dos estados e também dos municípios. Então, em matéria de processo tributário, nós temos um conjunto normativo muito amplo, porque só no âmbito da União nós temos várias normas a respeito de procedimentos e uma norma que, em geral, disciplina o processo administrativo tributário federal. Mas tem também nos estados, tem nos municípios. Então, isso é um pouco confuso, realmente. Mas não tem jeito, é porque o Brasil é uma federação, nós sabemos, e a Constituição Federal atribuiu para cada ente federado competência para instituir e, portanto, exigir os seus próprios tributos. Por isso, essa quantidade grande de legislação, e uma legislação pode ser uma diferente da outra. Para examinar alguns pontos relacionados à fiscalização, eu adotei como critério a análise de alguns dispositivos do Código Tributário Nacional e alguns dispositivos da legislação federal a respeito de fiscalizações, para que a gente possa ter alguma noção. Com relação ao Código Tributário Nacional, permitam-me fazer um esclarecimento breve. O Código Tributário Nacional ele é considerado a lei geral em matéria tributária. Ele regulamenta, ou melhor dizendo, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 para regulamentar normas gerais em matéria tributária e outros assuntos também relacionados à tributação. O Código é uma lei ordinária, Lei 5.172 de 1966. Além do Código Tributário Nacional, disciplinando assuntos relativos ao processo administrativo tributário, uma parte do procedimento, nós temos uma legislação de 1972, que é um decreto número 70235 de 1972. Vou falar um pouco melhor dele mais adiante. E temos também atos que estão abaixo do CTN, abaixo dessa legislação que eu acabei de mencionar, que são portarias, instruções normativas, regulamentando toda essa tarefa de fiscalização. Não é o caso da gente descer as minúcias nessa legislação, porque a ideia é ter uma noção geral a respeito desse procedimento que se chama fiscalização. Muito bem, queria dizer, primeiramente, que o Código Tributário Nacional, ele prevê, garante à Fazenda Pública o direito de fiscalizar os contribuintes. Isso significa que a fiscalização tributária, os auditores fiscais, eles têm a obrigação legal de, adotados determinados critérios, fazer fiscalizações que podem ser no próprio ambiente da Receita Tributária ou poderão ser essas fiscalizações feitas in loco, quer dizer, no próprio estabelecimento dos contribuintes. Podem também os fiscais convocar, intimar os contribuintes para apresentar documentos, prestar esclarecimentos sobre toda essa tarefa procedimental da fiscalização tributária.
Eu vou procurar dar um destaque maior para as fiscalizações que são feitas no âmbito do estabelecimento dos próprios contribuintes, porque isso costuma gerar algum tipo de atrito, algum tipo de dúvida. Então, primeiramente, dizer o seguinte, que nós temos hoje previsto no nosso direito processual tributário, tanto uma legislação interna que disciplina os procedimentos a respeito de fiscalização, como também o Brasil, vejam só que interessante, o Brasil é signatário de tratados internacionais que versam a respeito dessa atividade de fiscalização, quer dizer, trocando informações entre a movimentação fiscal de contribuintes brasileiros e também de contribuintes que tenham praticado fatos geradores tributários em outros países e vice-versa. Então, quer dizer, existe hoje uma troca, né, de informações que pode ser dada nesse âmbito fiscal e isso é previsto por tratados internacionais. Só a título de curiosidade, a legislação que disciplina, né, esses acordos, nós temos um decreto que regulamenta esses acordos internacionais que foram feitos, né, com relação a essas fiscalizações e troca de informações entre os países. É o decreto 8842 de 2016, é ele que aprova o tratado internacional que o Brasil assinou com relação a essas trocas de informações na fiscalização tributária. Muito bem, mas tratando da fiscalização feita aqui internamente no estabelecimento dos contribuintes, observe o seguinte, que não teria o contribuinte, em princípio, o direito de impedir ou evitar que a fiscalização seja realizada. Isso quer dizer o seguinte, que a fiscalização tributária, ela poderá ocorrer independentemente do consentimento do contribuinte. Pode ser que ele concorde e permita que o fiscal faça o seu trabalho tranquilamente. Mas pode ser também que o contribuinte entenda que não deveria ser fiscalizado, que ele cumpre as suas obrigações corretamente, de acordo com o que diz a legislação, e não estaria subordinado, sujeito a esse tipo de atividade do Estado. Mas veja, na minha visão, a fiscalização tributária poderá ocorrer independentemente do consentimento do contribuinte. Isto porque ela decorre do chamado poder de polícia tributário e não seria dado ao contribuinte impedir a atividade fiscal. Note que nessa fase procedimental, voltemos ao conceito de procedimento, o que está em questão é a busca de informações, de dados para se chegar a uma pretensão. O fato de um fiscal realizar a fiscalização no estabelecimento do contribuinte não significa que o contribuinte deva tributo ou que tenha praticado irregularidades, de forma alguma. Pode ser que o resultado de uma fiscalização seja a observação de que o contribuinte cumpriu todas as regras, todas as normas. Então, por isso não seria dado a ele esse direito de impedir que a fiscalização aconteça. Agora, é um pouco diferente de situações que são bastante delicadas, como, por exemplo, a apreensão de documentos, computadores, entre outros elementos que são necessários para a formação do convencimento do fiscal de que o contribuinte deve ou não deve, praticou ou não praticou infrações contra a legislação tributária. Preste bem atenção, nesses casos, não é dado à fiscalização fazer apreensões de documentos, computadores, entre outras informações, sem o consentimento do contribuinte. Caso o contribuinte consinta, isso é possível fazer. Mas se ele entender que não é o caso, aí somente com autorização da Justiça poderá a fiscalização fazer apreensões. Isso, lamentavelmente, costuma acontecer. Algumas fazendas públicas, alguns fiscais, violando, portanto, o chamado devido processo legal, faz apreensão de documentos, de computadores, sem autorização da Justiça, e isso não é dado fazer. A esse respeito, há um precedente do Supremo Tribunal Federal que consta de um habeas corpus, é o habeas corpus 93050, de relatoria do ministro Celso de Mello, e que foi decidido em 2008. E lá ficou assentado o entendimento sobre a impossibilidade de apreensões de documentos sem ordem judicial ou sem o consentimento do fiscalizado.
Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar a respeito das fiscalizações. Ainda a respeito desse tema, fiscalização, um outro ponto que costuma gerar atrito, gerar controvérsias, é com relação ao período que o contribuinte poderá ser fiscalizado. Afinal de contas, quando a fiscalização vai ao estabelecimento do contribuinte, poderá fazer um levantamento de obrigações fiscais de períodos muito longos? Não, não é assim. A nossa legislação prevê que há um prazo de decadência para a constituição do crédito tributário. Lembremos que nesse exemplo de fiscalização que eu estou trabalhando, que é de constituição do crédito tributário, portanto da obrigação tributária principal, o dever de pagar tributo, o Código Tributário Nacional estabelece duas regras de decadência, que significa a perda do direito da Fazenda Pública de cobrar o crédito tributário. A primeira regra consta do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Nesse caso, o prazo de decadência começa a contar a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que o lançamento poderia ter ocorrido. Essa regra do artigo 173, que consta do inciso 1º desse artigo, se aplica somente para os lançamentos tributários de ofício ou por declaração. Quando se tratar de lançamento por homologação, a regra é outra, é a regra do artigo 150, parágrafo 4º. Mas o inciso 2º do artigo 173 também prevê uma outra regra a respeito da decadência. Quando eventualmente o contribuinte discutiu algum tipo de vício formal sobre o lançamento anterior que foi feito de obrigação tributária, e se essa questão o contribuinte acaba ganhando, quer dizer, o lançamento anterior ele é anulado por vício formal, o fisco tem o direito de fazer um novo lançamento. E aí começa a contar esse prazo de 5 anos, também a partir da notificação, da cientificação do contribuinte sobre essa decisão. E a regra do artigo 150, parágrafo 4º, disciplina como se dá a decadência no chamado lançamento por homologação, que é a modalidade de lançamento mais comum. Nesses casos, do lançamento por homologação, como eu disse há pouco, a Fazenda tem o prazo de 5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador para se manifestar se o pagamento feito pelo contribuinte está correto ou não. Eventuais diferenças que poderão ser cobradas deverão ser lançadas nesse prazo de 5 anos, salvo as hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Nesse ponto, o CTN ele não estabelece uma solução de continuidade, quer dizer assim, no limite, o dolo, a fraude, a simulação poderia ser detectada já depois de muito tempo, mais de 5, 6, 7, 10 anos. Como não é razoável que essa situação fique numa instabilidade por muito tempo, tem-se adotado o entendimento que mesmo nos casos de dolo, fraude ou simulação, a Fazenda também teria 5 anos para constituir outra vez o crédito tributário por meio do lançamento, e aí se aplicaria aquela regra do artigo 173 do CTN, inciso 1º, que eu disse há pouco. Muito bem, em linhas gerais, o que eu estou querendo dizer é que quando a fiscalização vai ao estabelecimento de um contribuinte, ela tem um tempo para poder fazer os levantamentos fiscais, e esse tempo são os 5 anos anteriores, contados nas formas dos artigos 173 ou 150, parágrafo 4º, conforme o tipo de lançamento que foi adotado para o tributo. Nós vamos fazer agora mais um quiz. Em relação ao processo administrativo tributário contencioso federal, é correto afirmar que, letra A, a impugnação deverá ser apresentada no prazo de 30 dias, B, é cabível somente a prova documental, excluída a possibilidade de perícias. Letra C, o contribuinte é obrigado a ingressar com o processo administrativo para a certeza do crédito tributário. Letra D, a impugnação deverá sempre ser elaborada e subscrita por um advogado inscrito na OAB. Vamos ver? Letra A, muito bem, a impugnação deverá ser apresentada no prazo de 30 dias. Muito bem, essa questão é uma questão
importante do processo tributário. Nós vamos examinar esse ponto daqui a pouco mais a fundo, mas ela já nos permite adiantar um pouco os temas da nossa aula 2. De fato, depois que o procedimento tributário é concluído, seja na forma de fiscalização ou lançamentos que são feitos de outra forma, depois de concluída a pretensão, feito o lançamento tributário, o contribuinte tem o direito de refutar as alegações da Fazenda e isso poderá ser feito no prazo de 30 dias, conforme nos mostrou aqui a pergunta. Mas voltando ao tema, portanto, das fiscalizações tributárias, eu gostaria de destacar um outro que costuma gerar também controvérsias, que é com relação ao seguinte. Muito bem, o lançamento tributário feito na forma de fiscalização. Feita a fiscalização por parte da auditoria fiscal. Caso o contribuinte, depois da fiscalização ter sido concluída, ele impugne o lançamento tributário que foi feito pela fiscalização, e aí depois que a fiscalização ela é concluída, o fiscal poderá lavrar um auto de infração. No processo federal, geralmente isso acontece quando tem o cometimento de infrações à legislação tributária. Quando o contribuinte só deve o tributo e não praticou nenhuma infração, geralmente é somente lavrada uma notificação de lançamento. Mas muito bem, por um jeito ou por outro, sendo lavrado o auto de infração ou notificação de lançamento e o contribuinte decide impugnar, nesses casos, haveria algum prazo limite para que a Fazenda Pública conclua o processo de impugnação feito pelo contribuinte? Bom, essa questão leva a algumas controvérsias e é um tema bastante difícil, um tema um pouco árido do processo tributário. Isso porque existe uma norma no Código Tributário Nacional, que é o artigo 173, parágrafo único. Para melhor compreensão do assunto, eu vou ler a redação do parágrafo único do artigo 173, que diz o seguinte: parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Esse assunto é polêmico porque essa norma que está no CTN desde 1966, ela é uma norma que gera muito mais dúvidas do que certeza. Afinal de contas, quando o CTN fala nesse parágrafo único, que depois de qualquer tipo de notificação feita em relação ao contribuinte, passados os 5 anos, o crédito tributário se extingue definitivamente, a questão que fica é a seguinte: entre a realização de uma fiscalização, por exemplo, e também a impugnação feita pelo contribuinte, esse prazo de 5 anos também deve ser estabelecido, quer dizer, entre uma fiscalização, a impugnação e a conclusão do processo administrativo tributário, deverão transcorrer 5 anos e depois de transcorridos esses 5 anos, o processo deve se extinguir? É possível se fazer essa interpretação? Sim. Alguns autores fazem essa interpretação e dizem que nesse parágrafo único do artigo 173 está prevista aí uma regra de prescrição intercorrente. O que é prescrição intercorrente? Primeiramente, prescrição é a perda do direito de se reivindicar um direito já constituído. Então, geralmente, depois que um direito ele é constituído, nós podemos reivindicá-lo na justiça caso esse direito não tenha sido observado por alguém. Há prazos para, portanto, se ingressar com medidas judiciais para que se possa exigir o cumprimento de um determinado direito. Mas a prescrição poderá acontecer também no âmbito do processo administrativo. Há quem considere que essa norma do parágrafo único do artigo 173 está prevendo uma forma de prescrição intercorrente, porque, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento tributário, que poderá ter decorrido de uma fiscalização ou de uma simples notificação, e se ele impugna, a Fazenda teria um prazo total de 5 anos para concluir o processo administrativo.
se não concluir dentro desse prazo, a Fazenda perde o direito de continuar na cobrança. Por isso, prescrição intercorrente. Porque a prescrição intercorrente significa a perda da reivindicação de um direito depois de um processo ter sido iniciado. Então, os defensores dessa tese da prescrição intercorrente entendem que, feito o lançamento e o contribuinte tendo impugnado, nasceu o processo administrativo e teria 5 anos para se concluir definitivamente o processo, sob pena de extinção do direito da Fazenda de prosseguir com a cobrança. Eu, particularmente, tenho algumas resistências em sustentar essa tese da prescrição intercorrente, porque se a prescrição é uma restrição de direitos, nesse caso o direito da Fazenda, ela tem que vir explícita na legislação. Não é possível se estabelecer uma espécie de interpretação extensiva para uma hipótese de extinção do crédito tributário, o que, aliás, poderia até afrontar o artigo 111 do Código Tributário Nacional. Por isso, a interpretação que eu faço para esse parágrafo único do artigo 173, embora chegue no mesmo resultado, mas é um outro instituto. Na minha opinião, o que está previsto no parágrafo único do artigo 173 é um caso de duração razoável do processo. Sim, é verdade, em 1966, quando o CTN foi criado, não havia uma previsão explícita no nosso ordenamento jurídico de duração razoável do processo. Mas nunca foi dado a ninguém deixar de intuir que um processo administrativo ou judicial deva ter uma duração razoável. Afinal de contas, os processos servem, se destinam para se alcançar alguma ideia de justiça, alguma ideia de regularidade do direito. E um processo que se eterniza, seja na administração, seja no judiciário, é um processo que não cumpre suas finalidades. Então, eu defendo a tese, e agora mais ainda, porque está prevista na Constituição de 88, como nós vimos, a garantia da duração razoável do processo, que essa norma do parágrafo único do artigo 173 do CTN foi recepcionada para que, então, seja um caso de duração razoável do processo. Faço essa interpretação, mas é óbvio que isso precisa ser ratificado, por assim dizer, pela jurisprudência. Aliás, a respeito desse tema, jurisprudência, a posição do Supremo Tribunal Federal e do STJ é contrária, tanto à tese da prescrição, essa que eu acabei de mencionar da duração razoável, não temos ainda o teste da jurisprudência. Desconheço algum tipo de precedente em que o judiciário tenha analisado nessa perspectiva. Seja como for, desde os anos 80, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento que nesses casos em que é instaurado um processo administrativo tributário, custe o tempo que custar para se resolver o processo administrativo tributário, depois dele concluído, aí sim começa a contar prazo de prescrição contra a Fazenda Pública. Portanto, a visão do Judiciário, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ, e precedentes também depois da Constituição de 88, vão na linha de que primeiro se conclui o processo, depois se fala em prescrição do crédito tributário contra a Fazenda Pública. Muito bem, aliás, a respeito desse tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ele tem uma súmula, que é a súmula número 11, que também entende que não cabe prescrição intercorrente em processos administrativos tributários. Para finalizar esse tema, a respeito dos procedimentos administrativos, eu gostaria somente de chamar a atenção para a questão relacionada ao tempo de duração de uma fiscalização, por exemplo. Afinal de contas, quanto tempo um fiscal deverá utilizar para realizar uma fiscalização tributária? No caso dos tributos federais, o decreto 70.235 de 72, que eu mencionei há pouco, ele prevê que esse prazo deverá ser de 60 dias. O artigo 7º desse artigo estabelece que o prazo deverá ser de 60 dias, que poderão ser prorrogável, melhor dizendo, por igual período. Então, daria um total de 120 dias. Ocorre que a regulamentação desse dispositivo, que é feita, no caso dos tributos federais, por uma portaria da Receita Federal, que é a portaria 6478 de 2017, autoriza a ampliação desse prazo. Quer dizer, poderia uma fiscalização se estender para além desses 120 dias. Na minha opinião,
com todo respeito à portaria e a quem entende diferente, não pode acontecer a extensão desse prazo. Se existe uma lei e o decreto 70.235, ele é considerado lei do processo administrativo tributário federal, vou explicar mais adiante as razões. Se temos uma lei, não poderia uma portaria ou uma instrução normativa que seja afrontar o dispositivo legal. Então, nesse caso, me parece haver aí um vício de legalidade nesse ponto específico da portaria. Bem, um último tema a respeito desse assunto é sobre transferência de dados econômicos ou dados bancários dos contribuintes para a autoridade fiscal. Esse é um tema que já gerou muita polêmica no passado, mas hoje me parece que ele está resolvido. Existe uma lei complementar número 105 de 2001, e essa lei prevê no seu artigo 6º que a autoridade tributária, portanto fiscal, poderá solicitar, requerer informações bancárias dos contribuintes para realizar o seu trabalho de auditoria. Isso sempre gerou polêmica, porque aí estaria em questão a discussão sobre a quebra de sigilo bancário por autoridade administrativa, o que só poderia ser feito por autoridade judicial. Ocorre que esse tema já se resolveu na jurisprudência brasileira. O Supremo Tribunal Federal, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2390, em 2016, resolveu esse tema e entendeu que é possível, sim, a autoridade fiscal solicitar a transferência de dados bancários dos contribuintes, fazer o trabalho de auditoria e depois, eventualmente, realizar o lançamento tributário. Portanto, não se trata de uma quebra de sigilo bancário, na visão do Supremo Tribunal Federal, mas uma transferência do sigilo para a autoridade administrativa, que deverá manter o sigilo. O que o Supremo Tribunal Federal exigiu é que haja uma regulamentação por decreto para cada fazenda pública, estabelecendo como deverão ser feitos esses procedimentos pela fiscalização tributária. Pois bem, com isso nós fizemos um resumo, um apanhado geral de procedimentos tributários que são de iniciativa do fisco, da Fazenda Pública. Vou apenas mencionar 2 casos de procedimentos administrativos tributários que são de iniciativa dos contribuintes, aqueles que eu disse há pouco, que são chamados procedimentos administrativos facultativos. O primeiro que eu gostaria de destacar é os procedimentos administrativos relacionados à reivindicação ou reconhecimento de determinados direitos. Por exemplo, o direito à compensação, o direito à restituição de tributos, são procedimentos de iniciativa dos contribuintes. Vamos supor que um contribuinte tenha pago tributo acima do valor devido e queira de volta essa diferença. Ele poderá instaurar um procedimento com essa finalidade. A mesma coisa se ele quiser compensar, se ele tem um crédito perante a Fazenda e quer pagar os tributos com esse crédito. Ele faz uma compensação e, para isso, é um procedimento que ele também tem que tomar a iniciativa. Um outro tipo de procedimento são os parcelamentos. Então, o contribuinte que tem uma dívida tributária, pretende pagar essa dívida parceladamente, ele poderá fazê-lo por meio de procedimentos de sua iniciativa. Nós vamos fazer mais um quiz para testar os nossos conhecimentos. Vamos lá. As decisões e recursos no processo administrativo tributário federal serão proferidas no prazo máximo de 60 dias e interpostos no mesmo prazo, proferidas em primeira instância por órgão unitário e interposto perante o CARF em Brasília, proferidas em primeira instância por órgão colegiado e interposto pelo contribuinte no prazo de 30 dias, proferidas em segunda instância por órgão monocrático e interpostos somente contra a decisão de primeira instância. Vamos ver a resposta. Letra C, proferidas em primeira instância por órgão colegiado e interpostos pelo contribuinte no prazo de 30 dias. Isso me permite já fazer uma síntese de como é o processo administrativo tributário contencioso no âmbito federal. Como eu disse, eu fiz uma escolha, um recorte, que é abordar o tema do procedimento e do processo no âmbito federal. Muito bem. No caso dos tributos federais, o processo contencioso ele é regulado por um decreto de 1972, que é o decreto 70.235.
Esse decreto foi recepcionado por nossa Constituição atual como a lei que disciplina o processo contencioso tributário. Em linhas gerais, um processo contencioso tributário ele tem início assim que o contribuinte é notificado da obrigação tributária e decide, portanto, impugnar essa notificação. Nesses casos, são garantidos para o contribuinte o contraditório e a ampla defesa, e o processo ele vai se desenvolver semelhantemente ao que ocorre com um processo judicial. O contribuinte, como nós vimos no quiz 2, tem 30 dias para apresentar a sua impugnação, assim que ele toma conhecimento da notificação sobre o lançamento tributário. Feita a impugnação, o processo deverá ser decidido em uma primeira instância administrativa. Essa primeira instância administrativa, no caso dos tributos federais, ela é chamada de Delegacia da Receita Federal de Julgamento. É um órgão colegiado, composto somente por fiscais e que toma a decisão sobre o caso na primeira instância. Caso o contribuinte perca a discussão, ele tem o direito de recorrer para uma segunda instância administrativa, que funciona no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, sediado em Brasília. Também é possível acontecer de o contribuinte ganhar a discussão tributária na primeira instância. Se o contribuinte ganha a discussão e se o débito tributário que está em questão for igual ou superior a R$ 2,5 milhões, essa decisão deverá ser confirmada também pelo CARF, a decisão de primeira instância, o que nós chamamos de remessa de ofício ou, para alguns, recurso de ofício. Vejam, no âmbito da segunda instância, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este órgão pertence ao Ministério da Fazenda e ele é composto por conselheiros. Esses conselheiros são representantes tanto da Fazenda quanto representantes dos contribuintes. No caso dos representantes da Fazenda, são fiscais, auditores fiscais de tributos federais, que são escolhidos para desempenhar essa função no âmbito do CARF. E os representantes dos contribuintes são indicados pelas confederações de âmbito nacional das áreas econômica e também da representação dos trabalhadores. Muito bem, o CARF é um órgão colegiado que tem a função de decidir recursos administrativos em matéria tributária. Ele é composto atualmente por 3 seções. Cada uma dessas seções tem competências definidas para decidir recursos tributários relacionados a determinados tributos. Cada uma dessas seções também se compõe por câmaras e as câmaras se compõem por turmas. Cada turma de julgamento é composta por 8 conselheiros. 4 representam a Fazenda e outros 4 representam os contribuintes. Qual é, portanto, a competência recursal do CARF? Primeiramente, decidir os recursos voluntários, que são os recursos interpostos pelos contribuintes contra as decisões de primeira instância em que o contribuinte tenha perdido. E também cabe ao CARF decidir as remessas de ofício, os recursos de ofício. Portanto, estamos aí diante da primeira competência recursal do CARF. A outra competência recursal do CARF tem a ver com decisões que são tomadas pelos órgãos fracionários do Conselho. Então, uma turma, uma Câmara, poderá tomar decisões e essas decisões serem diferentes a respeito do mesmo fato e da mesma legislação. Então, nesses casos, cabe um recurso que vai ser decidido no âmbito do próprio CARF, que nós chamamos de recurso especial de divergência. Portanto, é um recurso para resolver divergências ocorridas dentro do próprio tribunal. Ainda na competência recursal do CARF, existe outra modalidade de recurso, que são chamados embargos de declaração. Os embargos de declaração terão cabimento na hipótese de a decisão administrativa ter algum tipo de obscuridade, de contradição ou de omissões. Para sanar esses vícios, no texto da decisão, existe a modalidade recursal dos embargos de declaração. E, finalmente, ainda no âmbito do CARF, existe uma outra modalidade recursal, que é o recurso de agravo. Esse recurso cabe quando, eventualmente, o recurso especial de divergência não for admitido, porque se verificou que não existia exatamente a divergência. Então, nesse caso,
cabe ainda um recurso que é o chamado recurso de agravo. O CARF ele tem um órgão de cúpula na sua função judicante, que é a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Portanto, cabe a esse órgão, Câmara Superior de Recursos Fiscais, decidir essas divergências, o recurso de agravo e outras decisões, inclusive de cunho administrativo, que poderão ser adotadas no âmbito dessa Câmara Superior. Em linhas muito gerais, aí há um resumo do processo administrativo tributário federal, regulado pelo Decreto 70.235, considerado como a lei do processo administrativo tributário federal, e também por algumas normas que decorrem desse decreto. Eu gostaria de frisar, para que fique bem evidenciado, o processo administrativo tributário federal, ele tem início com a apresentação da impugnação por parte do contribuinte e poderá terminar com uma decisão de segunda instância, que no caso dos tributos federais, será proferida pelo CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Na aula de hoje, nós vimos, em linhas gerais, como é o desdobramento do processo administrativo tributário no Brasil. Temos, portanto, primeiramente uma fase que se considera procedimental e nessa fase não há litígio, não há discussão. Portanto, não se garante o contraditório e a ampla defesa e vimos que existem tipos de procedimentos administrativos tributários que poderão ou deverão ser adotados pela Fazenda ou pelos contribuintes. E vimos também que existe um processo administrativo tributário contencioso. Nesse caso, o pressuposto é que o contribuinte tenha sido notificado da cobrança tributária e impugnou essa cobrança, o que faz nascer um processo administrativo tributário contencioso com decisão de primeira instância e de segunda instância. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.